Olá, meu amigo. É uma grande alegria ter você nessa caminhada aqui em direção à transformação. Nós temos meditado no livro de Efésios. O apóstolo Paulo começou essa carta falando sobre bênçãos espirituais que nós temos em Jesus e agora ele vai falar sobre batalha espiritual. Eu não sei qual é a sua experiência, o que você já vivenciou nessa área, né? Mas esta é uma realidade que os crentes passam e enfrentam. E como que nós devemos encarar, como que nós devemos proceder? A primeira orientação é que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E a segunda que o apóstolo Paulo vai falar é que nós devemos vestir a armadura de Deus. Por que o apóstolo Paulo aborda esse assunto nesta carta aos Efésios? Porque é bem provável que a cidade de Éfeso estava envolvida com magia negra, com seitas pagãs, como é relatado no capítulo 19 do livro de Atos. Então, o apóstolo Paulo destaca uma boa parte da sua carta para orientar a igreja nesse sentido. E a primeira orientação que ele traz é fortaleça-se no Senhor. Versículo 10 de Efésios capítulo 6 diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A ideia dessa expressão aqui não que você não deve adquirir forças novas, mas, na verdade, é usufruir as forças e os recursos que já estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. A nossa união com Jesus já nos dá esse revestimento, já nos dá essa força, e a ideia aqui é aproveite, desfrute disso. Então, por que nós devemos fazer isso? Porque o nosso esforço humano, ele é absolutamente insatisfatório, ele é insuficiente diante da luta espiritual. Nós devemos nos revestir e aproveitar e usufruir o poder de Deus que é invencível. E na luta espiritual, é isso que nós devemos fazer. Será que nós temos usufruído desse poder? Será que nós temos desfrutado desse poder? Como que seria a nossa vida se nós vivêssemos à luz desta realidade? Hoje, parece que, de maneira geral, o cristianismo, vamos dizer assim, uma certa religiosidade, algo muito superficial, algo muito sem profundidade no relacionamento com Deus, sem autoridade moral, sem autoridade espiritual, sem poder espiritual. As igrejas parecem que estão mais preocupadas com eventos do que necessariamente com relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Muita atividade, pouca profundidade, muita correria, mas pouca sabedoria para viver a vida numa perspectiva de Deus, daquilo que Deus espera. Então, nós precisamos usufruir esse poder, essa capacitação espiritual que o Espírito Santo nos concede em Cristo Jesus. Então, experimentarmos através de um relacionamento pessoal, profundo, crescente com o nosso Senhor Jesus. A primeira orientação, então, é fortaleça-se no Senhor, busque o Senhor, se relacione com o Senhor, esteja em constante comunhão, em constante relacionamento com o nosso Deus. A segunda orientação que o apóstolo Paulo passa, então, é vestir a armadura de Deus. No versículo 11, ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vestir a armadura de Deus para permanecer firmes, uma armadura completa. Paulo vai descrever mais à frente como que é essa armadura. E a ideia é para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A ideia de ficar firme aqui nessa luta espiritual, a ideia de ficar firme é um termo aqui militar, é onde você vai assumir um ponto de vigia, né? E você vai sustentar essa posição, mesmo diante de uma batalha muito crítica, muito intensa. A ideia de você tanto vigiar, quanto você também perseverar. Vestir a armadura para que possam
a ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? As estratégias do diabo, a maneira que ele está estudando, visando te derrubar, visando afetar o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família, a ficar firmes contra os métodos que ele está adotando, porque ele vai mudando essas estratégias, porque o objetivo dele é te derrubar. Se uma estratégia não deu certo, ele vai adotar outra. O texto diz que a nossa luta não é contra seres humanos, não são as pessoas, não é o chefe, não é o colega, não é o cônjuge, não é o filho, não é o vizinho, não é uma autoridade civil. A nossa luta é contra seres espirituais. A luta, ela é espiritual, né? Nossa luta não é contra as pessoas, não será contra as pessoas, ela é contra seres invisíveis. Um ser espiritual, ele não tem necessidade que o ser humano tem. O ser humano tem necessidades para essa sobrevivência nessa esfera aqui, debaixo do céu, necessidades para se alimentar, para dormir, né? Para descansar. A luta espiritual não há. Não há essa necessidade. O inimigo, ele não dorme, o inimigo, ele não tira férias, o inimigo, ele não descansa 24 horas por dia, estudando e elaborando estratégias visando nos derrubar. Isso gera em nós temor. Por isso que a primeira orientação é se fortalecer no Senhor, porque a batalha é espiritual. Nós estamos na terra, mas existe uma luta sendo travada nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado e nós estamos com ele. E essa batalha, então, está sendo travada. A luta é contra um inimigo numeroso, poderoso, né? O texto diz poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais. A luta também é intensa, é próxima. A palavra usada aqui é de um termo esportivo, né, da luta greco-romana. É um termo que realça a intensidade, a proximidade da batalha. Vistam toda a armadura, então, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vestir toda a armadura para poder resistir no dia mau e permanecer, veja o termo, inabaláveis. Dia mau são aqueles dias de provas duras, provas intensas, provas críticas, né? Onde Satanás, junto com seus subordinados, eles atacam com grande veemência o povo santo de Deus, né? Aqueles dias críticos de tentação, de lutas, talvez vontades de desanimar, onde as pressões são muito grandes, para que possam resistir no dia mau, permanecendo que inabaláveis, resistindo os ataques. Os ataques não param e os ataques não vão parar. Mesmo depois de termos feito tudo, nós não devemos tirar a armadura de Deus. Mesmo depois de uma vitória, nós não devemos baixar a guarda, estarmos prontos para resistir e permanecer inabaláveis. Enquanto estivermos nessa terra, é luta, é batalha. Enquanto estivermos nessa terra, não é um local para descanso. Nós não entramos ainda num estado definitivo e permanente, onde não há luta contra o pecado. Nessa terra ainda nós temos essa luta. Um dia Jesus vai voltar, nos levará para casa, e lá não haverá mais batalha, lá não haverá mais luta. Então, o que compõe essa armadura de Deus? Em primeiro lugar, no versículo 14, diz o seguinte: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Depois ele vai falar a couraça da justiça, vestindo então o cinto da verdade. Esse cinturão aqui, né, o retrato que o apóstolo Paulo está pontuando, é de um soldado romano completamente vestido, trajado para a guerra. E o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo fala aqui é acerca do cinto da verdade. Era um cinto, né, um cinturão que dava sustentação a todo o resto da armadura. E aí o apóstolo Paulo fala o cinto da verdade, ou seja, a verdade dá sustento a todo o resto. E aqui faz alusão a um texto de Isaías, capítulo 11, versículo 5, que diz: vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. O apóstolo Paulo, por várias vezes, vai usar expressões aqui que vai nos lembrar a roupa do Messias, né? Ou seja, nós devemos ter conhecimento da verdade,
nós devemos ter relacionamento com a verdade, nós devemos ter convicção daquilo que nós cremos que é a verdade. E em segundo, ele fala acerca da couraça da justiça, que era uma peça de metal, né, que cobria o guerreiro do pescoço até o seu peito, protegia o coração, protegia os órgãos vitais, e aqui também faz uma alusão à roupa de Deus ao trazer justiça, né? Isaías 59:17 diz: vestiu a justiça como a armadura. Qual que é essa ideia e o que isso tem a ver conosco, né? Tem a ver que o crente, ele é declarado justo em Jesus. E também se refere não apenas à justiça que nós temos em Jesus, mas também à retidão que nós devemos desenvolver na nossa vida para o louvor de Deus, uma retidão moral, a couraça da justiça. E aí no versículo 15 diz: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os romanos, eles usavam, soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, que dava segurança a eles, e agilidade na caminhada, na corrida, em lugares íngremes também. Então, a ideia de ter os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz também nos remete aos pés do mensageiro, lá em Isaías 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas. Boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Então, a ideia aqui é que se nós quisermos ficar firmes e em pé na luta, nós precisamos ter os pés calçados com o evangelho da paz com Deus, da paz com as pessoas, porque Jesus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Então, nós devemos proclamar este evangelho da paz, porque nós somos embaixadores de Cristo. E não importa o ambiente, não importa o terreno onde nós estamos, nós devemos estar prontos para anunciar este evangelho da paz. O apóstolo Paulo também vai falar no versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A ideia desse escudo aqui é um escudo que era grande, retangular, né? Não aquele escudo pequeno, côncavo. Esse escudo romano aqui, ele tinha uma estrutura metálica e, às vezes, uma massa de metal no centro. E aí, né, ele era revestido por couros, né, que eram ensopadas e aí na água, para que pudessem resistir aos dardos, né, as flechas inflamadas, os dardos incendiários do inimigo, e esse escudo iria proteger o soldado, o seu corpo inteiro, né? Esses dardos aqui, as armas mais terríveis, esses dardos de fogo, né, armas terríveis, que não apenas feriam, mas também incendiavam o soldado. Então, qual que é a aplicação desse escudo da fé, que protegia todo o corpo do soldado, como também poderia apagar esses dardos inflamados? Qual que é a ideia disso? É que a nossa fé e a nossa confiança em Deus, por inteiro, né, nos protegerá. A fé em Deus conseguirá apagar esses dardos inflamados, porque se eles não forem apagados por meio da fé, eles causam grande estrago na nossa vida. E aí o texto, no versículo 16, versículo 17 fala: usem o capacete da salvação, e aí depois ele vai falar também a espada do Espírito, né? O capacete da salvação protegia o soldado romano, não apenas de impactos leves, mas também como de um machado ou de um martelo muito pesado. E aí nós devemos usar o capacete da salvação. Faz uma alusão a Isaías 59:17, e pôs na cabeça o capacete da salvação, né? A roupa de Deus, mais uma vez aqui, ao trazer justiça. Então, a ideia do capacete da salvação é quando Deus controla, então, a nossa mente, Satanás não tem nenhum tipo de vantagem sobre nós. E aí ele termina falando acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perceba que a única arma de ataque
que o texto menciona é acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós só podemos triunfar nessa batalha por meio da palavra. A palavra de Deus é um martelo que despedaça a rocha. A palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é poderosa. Deus disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus ressuscita os mortos. A palavra de Deus é que é poderosa e não nós. Vestir, então, a armadura de Deus para poder permanecer firmes, porque somos atacados de todos os lados, em todo o tempo. E aí nós não ficaremos com a armadura de Deus, nós não ficaremos desprotegidos, porque nada ficará exposto ou vulnerável aos ataques de Satanás. O que nós aprendemos hoje? Que na luta espiritual nós devemos nos fortalecer no Senhor em primeiro lugar, usufruir essa capacitação espiritual, esse revestimento de força que nós já temos em Jesus, bem como vestir a armadura de Deus de forma completa, né? Nos protegendo desde o cinto da verdade, que vai dar sustentação a todo o resto, vestindo a couraça da justiça, porque em Jesus nós fomos justificados, como também devemos ter uma retidão moral, ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, anunciar essa paz que nós já temos em Jesus, estarmos prontos para nos locomover, independente do terreno, independente das dificuldades, anunciar essa paz com Deus, com o escudo da fé, nos protegendo contra esses dardos que Satanás lança sobre nós. E se nós não nos protegermos com a nossa confiança em Jesus, esses dardos farão um grande estrago na nossa vida, usando o capacete da salvação, né, onde Deus controlará os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças, protegidos contra as dificuldades que Satanás vai trazer. E aí, portando em nossas mãos a espada do Espírito, o conhecimento da palavra de Deus, porque só dessa forma nós poderemos triunfar. O livro de Efésios, então, começou com bênçãos espirituais, termina falando agora de batalha espiritual. Por quê? Porque Satanás ele enviará os seus piores demônios para nos derrubar, para nos atacar, para nos fazer cair, para nos fazer envergonhar o nome de Jesus. Por isso, fortaleça-se no Senhor, vista a armadura de Deus, porque a vitória já foi conquistada lá na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Querido amigo, eu não sei a luta que você está passando, mas eu posso te falar que nós já sabemos o final da história, e no final da história nós estaremos com Jesus, que nada pode nos separar do amor de Deus, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós já sabemos o final da história, então permaneça firme durante esse tempo de batalha que nós estamos aqui nessa terra. O seu Haroldo, fundador do Palavra da Vida, do acampamento do Palavra da Vida, disse certa vez que se eu não soubesse o final da história, eu já teria desistido. Então nós não desistimos, porque nós já conhecemos o final da história. O final da história já nos foi revelado. Então lutemos com ardor, lutemos com empenho, lutemos com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Querido amigo, fortaleça-se no Senhor e vista a armadura de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te use para a glória dele e que nós continuemos nesse processo de transformação para a glória do nosso Deus. Um grande abraço.